literal aos irmãos. No sentido do que eu falei hoje. A oração de Paulo revela a percepção de uma pessoa que era totalmente clara com respeito às coisas espirituais. Paulo estava plenamente convencido de que Deus o tinha levado ao entendimento adequado das coisas. Deus se revelou a ele de muitas maneiras, começando ali no caminho de Damasco, quando o Senhor aparece para ele numa grande luz e fala a ele. E de muitas maneiras o Senhor apareceu a Paulo e até arrebatou a Paulo aos céus e ao paraíso. Então Paulo pôde conhecer o que é espiritual por meio dessas visitações do Senhor. Então quando ele fala do que ele viu, e ele fala do que ele aprendeu no seu viver humano, servindo a Deus. E quando ele ora, então ele vai no ponto. Nós estamos aprendendo a orar, não é? Mas às vezes a oração se torna para nós uma coisa não muito motivadora, porque a gente não vai no ponto, a gente fica rodeando, porque não entende as coisas espirituais, então a gente não sabe com o que está lidando, não sabe o que pedir, não sabe o que dizer para Deus. Então a oração acaba não sendo uma coisa que nos atrai muito. E o mesmo vale para a palavra acaba não nos atraindo, porque nós lemos e fala de coisas espirituais, e eu não discerno ainda claramente coisas espirituais, então a leitura se torna desmotivada. Mas Paulo não era assim. Paulo sabia com que lidava. Ele buscou muito o Senhor ainda quando estava no judaísmo, mas ele não tinha luz, ele não tinha clareza. Ele estava cego e não tinha luz. Um dia, por incrível que pareça, a luz veio para ele, para aquele perseguidor da igreja. E na hora que ele ficou cego por causa daquela luz, os olhos do coração dele se abriu. Interessante, né? Parece uma ironia, né? Paulo viu quando seus olhos físicos ficaram cegos por um tempo. Aí, não podendo ver nada mais com seus olhos físicos, os olhos do coração se abriram. E ele, na sua cegueira física, teve seus olhos interiores começando a ser curados. Então, quando Paulo ora, irmãos, ele ora e vai no ponto. E ontem eu comentei das duas orações dele na Epístola aos Efésios. Na primeira, ele pede aos irmãos para que os irmãos sejam iluminados. Na segunda oração, ele pede para que os irmãos sejam empoderados. E ainda conheçam o amor de Deus. Então é luz, poder e amor. O que nós precisamos? Luz, poder e amor. A primeira coisa é luz. Então Paulo orava pelos irmãos para que eles tivessem um espírito de sabedoria e de revelação para conhecer o Senhor plenamente. Espírito no sentido de ânimo, disposição, e espírito também no sentido do próprio Espírito Santo, trazendo esse ânimo e essa disposição. Então nós temos que querer saber e temos que querer buscar revelação. Ao longo
da vida cristã, eu vi várias vezes os irmãos dizerem assim: o que tem na Bíblia do fulano que não tem na Bíblia? Porque quando ele abre a Bíblia, ele fala tanto, entende tanto, demonstra tanto entendimento. É sabedoria e revelação. Sabedoria é, eu uso o meu intelecto para travar um contato com o conhecimento, com o que está disponível para ser conhecido. E o que eu não entendo, eu peço revelação. Só isso. Agora, isso é uma questão de buscar o Senhor, de querer buscar o Senhor. Amém. Então, quando nós temos essa disposição de buscar no Senhor sabedoria e revelação para conhecermos Deus plenamente, aí então o Espírito se move para iluminar os olhos do coração. Alguém que não tem interesse, não tem busca, vai permanecer nas trevas. Mas se abrirmos o coração para orarmos, por exemplo, o que nós acabamos de cantar no primeiro hino, na luz quero viver, eu quero viver, com Deus ter comunhão. Não é esse. Não, a anterior. Antes do dia raiar, na presença do Senhor. Bom, os dois, né? Os dois falam de luz e comunhão. Tem que haver em nós um querer. A capacidade deixa por conta do Senhor. A habilidade e vigor para fazer aquilo deixa por conta do Senhor. O que tem que haver em nós é um querer que nos motive a orar e pedir: Senhor, eu quero viver na luz. Senhor, eu quero ter comunhão contigo. Move em mim o teu Espírito, me dá o teu Espírito para que isso aconteça. Aquela primeira música fala antes do dia raiar. Puxa vida, aí já me derrubou. Precisa até mudar um pouco essa letra aí, porque desanima todo mundo de partida já. Eu vou dormir até onde der. Na hora que o despertador não tiver mais dó de mim, ele volta. Não pode ser antes do dia se for. Aí já derruba quase todo mundo aqui. Mas se você orar, vai orando, vai pedindo. De você, Deus só quer o querer. O poder deixa com Ele. Eu tenho dito por vezes, encorajando: pede para o Senhor te acordar de madrugada. O que eu ouço é que quem pede recebe. Está lá no meio da madrugada, vai um paz, tá? Você só pede, espera. Se você quer, você pede. De nós o Senhor precisa querer, o poder deixa com Ele. E vai pedindo. Agora, se não quer, então Deus não tem caminho nenhum. Mas se nós queremos, Deus tem o seu poder para nós. Amém. O Senhor nos deu o seu Espírito. Esse é o dom mais excelente de tudo que nós podemos receber de Deus. De Deus nós recebemos muitas coisas. O mais excelente é Ele mesmo, por meio do seu Espírito. E o Espírito do Senhor se move em nós por meio de duas práticas: a oração e a palavra. Com respeito à oração, Paulo nos esclarece. Vamos ver essa passagem, irmãos. Está em Romanos 8. Romanos capítulo 8. Versículo 26.
Romanos capítulo 8, a questão central aqui nesse capítulo é o Espírito do Senhor, é o Espírito Santo que nos livra do pecado e da morte, é o Espírito da vida que recebemos do Senhor e nos livra do pecado e da morte. Então Paulo começa a dissertar e falar sobre esse Espírito da vida que recebemos em Cristo Jesus, em vários aspectos. É um capítulo tremendo da Bíblia. Se um dia alguém disser para você, olha, você só vai poder ficar com um capítulo da Bíblia, só um, escolhe aí. A minha sugestão, escolha Romanos 8. Escolha Romanos 8. Mas graças a Deus nós temos a Bíblia toda, né? E quando toma a Bíblia toda também, então é melhor ter Romanos 8 no coração. Decora ele. Decora ele. Aí você vai ficar que nem a irmãzinha lá no cárcere. Você garante o seu sorriso. O 26 diz assim: também o Espírito, semelhantemente, nos assiste em nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém. Mas o mesmo Espírito intercede por nós sobremaneira, com gemidos inexprimíveis. Então, percebam essa afirmação: não sabemos orar como convém, mas o Espírito nos assiste em nossa fraqueza, e Ele intercede por nós, ou seja, Ele age em nós para nos dar a oração. Se você quer orar, você tem que entender que você não sabe orar. Tem pessoas que falam muito fácil e tem o dom da oratória. Você dá um espaço para ele discursa e discursa. E nem diz um pastor, se você dá um microfone para certas pessoas na reunião, diz que ele gruda aqui. Teve um valente de Davi que matou tanta gente num dia só que no fim do dia ele não conseguia soltar a espada. E a espada ele ficou pegada na mão, ele não conseguia abrir a mão. E esse pastor disse: tem gente que quando agarra o microfone é que nem aquele valente de Davi, você não abre mais a mão. É um dom. E esses aí, né, fala. Se você falar, ora um pouco aí, irmão, ele sai falando. Mas nada do Espírito, é uma habilidade dele. A verdadeira oração é aquela que o Espírito move. Daí a utilidade de invocarmos o nome do Senhor. Vai orar? Invoca o Senhor. Ó Senhor. Espera o Espírito te trazer a oração. Sim. E o Espírito vai trazendo a oração. E na hora que parar de vir coisas, fique em silêncio diante de Deus. Então quem é que nos ajuda a orar? É o Espírito Santo. Verdade. Agora, a oração, nós nos dispormos à oração, atrai um mover do Espírito Santo. Se nós quisermos orar, o Espírito Santo vai se mover em nós. Verdade. Mais uma vez eu repito, o Senhor precisa do nosso querer, o poder vem dele, para tudo. Se dispõe a orar, fala: Senhor, estou esperando, move o teu Espírito em mim. E fica calmamente, fazendo uma coisa simples, invocando o nome do Senhor. Ó Senhor. Sabe aquela musiquinha que eu aprendi aí, uma vez que me chamaram para compartilhar numa igreja? Você não precisa saber como orar, você só precisa saber como chamar pelo nome de Jesus. Aí tá, meu irmão, Jesus, é isso. Para orar você só precisa saber de uma coisa, deixa o resto do Senhor. Amém. Como chamar Jesus. Vai chamando. Você vai ver que a sua disposição de orar
dá caminho ao mover do Espírito. Ontem nós tivemos a primeira reunião de consagração e começamos a orar. E oramos tranquilamente 1 hora, um após o outro. Foi tranquilo, não foi? O Espírito se move. Traz a oração um, traz a oração do outro. Não é? É algo que nós temos que aprender no Senhor. E a outra coisa em que o Espírito se move é na palavra, nas Escrituras. É muito bom nós entendermos como a Bíblia chegou até nós. A Bíblia demorou mais ou menos 1.600 anos para ser escrita, de 1.500 a.C. até o ano 100 da nossa era. E para que tudo isso fosse juntado e não fosse perdido ao longo dos tempos, Deus usou de muitas maneiras. E hoje nós temos a Bíblia de uma maneira maravilhosa na nossa mão, a todo preço. Por R$5 você compra uma boa Bíblia. No século passado, no século XX, nas primeiras décadas, foi se tornando muito corrente no mundo de que a Bíblia era um livro que tinha perdido a sua originalidade. Ou seja, os exemplares que nós temos da Bíblia já não poderiam conferir com os originais que foram escritos. Isso foi tomando e foi abalando a fé. Isso partia de intelectuais e contaminava muitos pastores, e eles pregavam isso, de que a Bíblia, como tínhamos, isso eu estou falando das primeiras décadas do século passado, 1910, 1920, 1930, e aquilo estava trazendo uma perturbação muito grande, porque aquilo começou a perturbar a mente de muitos cristãos. Poxa, então será que o que nós temos é uma distorção do que foi escrito no passado? Será que eu posso confiar na Bíblia? Aí Deus preparou que na década de 40 fosse encontrado um determinado lugar próximo ao Mar Morto, perdido numa daquelas cavernas, daqueles morros, daquelas montanhas rochosas lá. Era um lugar de muitas cavernas. Um pastor perdeu uma das cabras dele e foi atrás da cabra, e subindo um monte, ele entrou numa dessas cavernas e encontrou lá muitos vasos que continham muitos manuscritos. E lá naquela região se encontra muito material arqueológico, né? Então as pessoas lá não estranham. E ele pegou, juntou aquilo e deu para um comerciante que comercializava esses achados. Aí um especialista passou numa feira onde ele viu esses manuscritos. Era um especialista. Aí ele passou, viu o cara vendendo lá como souvenir, coisa para vender para turista. E ele falou, poxa, mas isso aqui é a Bíblia. E foi atrás de saber onde achou, e chegou na história do pastor beduíno lá que achou. Aí eles foram atrás e encontraram em muitas outras cavernas, muitos outros vasos cheios de textos bíblicos, principalmente do Velho Testamento. E quando eles foram, dataram aquilo, e a datação, a data que deram para aquilo, era qualquer coisa entre o ano 100 e o ano 200 da era cristã.
e batia exatamente com a Bíblia que nós temos nas mãos. Os irmãos podem ler isso, é só pesquisar lá no Google, Pergaminhos do Mar Morto. Você vai ver que história maravilhosa. Aí aquela discussão de que a Bíblia tinha perdido a sua originalidade acabou. Mas o diabo estava começando a tomar vantagem com aquela mentira. E essa descoberta anulou por completo essa mentira. Então, irmãos, as Escrituras são totalmente confiáveis. Abra sua Bíblia e ore: Senhor, venha se mover na minha leitura. Eu te garanto, o Senhor vai tornar a sua leitura agradável. Você está indo atrás da sabedoria, ou seja, você está indo atrás do saber, e o Espírito vem e te acrescenta revelação. O gostoso é a revelação, o motivador é a revelação. São muito poucas pessoas que, por um prazer intelectual, gostam de ler a Bíblia. Tem muitas pessoas muito dados à leitura e ao conhecimento geral, né, que gosta de ler a Bíblia. Tem pessoas que nem são convertidas, mas já leram a Bíblia 2, 3 vezes. Nessa condição ele nunca vai ter revelação. Mas são poucas pessoas que têm esse gosto natural pela leitura. Nós aqui no Brasil somos um dos piores países do mundo no critério leitura. O brasileiro não é educado para ler. E países que nós consideramos muito mais atrasados que o Brasil gostam de ler. Então, no quesito leitura, o Brasil é um dos países mais ignorantes do mundo. Em 2010, ao que parece, um órgão da ONU dedicado à educação fez uma pesquisa no mundo sobre compreensão de texto. Compreensão de texto. Leitura eficiente. Eu leio e no fim eu entendo o que eu li. Se me perguntarem, eu posso repetir. Sabe o que constatou essa pesquisa aqui no Brasil? Que 70%, se não for mais, dos brasileiros alfabetizados, 70% eram analfabetos funcionais. Sabe o que é isso? É a pessoa que é capaz de decodificar as letras e fazer uma leitura. Mas na hora que você pergunta o que você leu, não sei. Confere, Adriano. É isso aí. Então, irmãos, nós como pessoas que amam a verdade, temos que amar as Escrituras. Se você não gosta de leitura, cai de joelho, faz jejum e fala: Senhor, eu tenho que gostar de leitura, porque senão eu não vou conhecer a verdade. E se eu não conhecer a verdade, eu não vou encontrar libertação. Não adianta ficar indo pedindo óleo e unção, não vai ser perto. Não adianta ficar pedindo para impor a mão na tua cabeça. O que traz libertação de todo tipo é a verdade. Amém. Conhecereis a verdade, e a verdade nos libertará. Vai ler a Bíblia na unção do Espírito Santo. Isso é o que traz libertação. Amém. Em 2 Coríntios capítulo 3, Paulo diz assim: onde está o Espírito do Senhor, aí a liberdade. E eu vou dizer para os irmãos duas coisas: aonde está o Espírito do Senhor é oração e leitura da palavra. Amém. Vá para a oração sabendo que você não pode orar, mas o Espírito te concede poder. Amém. Vá para a leitura da palavra
sabendo que você não pode entender, mas o Espírito vai te dar revelação. Amém. Onde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade. Amém. Temos que ter um gosto tremendo pela oração e pela palavra. Pela palavra e oração. Tomar a palavra com oração. E quando nós oramos com base na palavra, conforme o Espírito nos conduz. Isso é o que nos liberta, irmãos. Nos liberta de toda forma de opressão. Amém. Senhor querido. Então, irmãos, para encerrar, eu queria ler uma passagenzinha do Evangelho de Marcos. Marcos capítulo 8. Jesus curou muitos cegos. Curou muitos cegos. No capítulo 9 do Evangelho de João, ele cura um cego, cuspindo na terra, fez um barrinho ali, e pegou aquele pó da terra, molhado com a saliva dele mesmo, Jesus, cuspiu, encheu, fez uma massinha, passou um pouco no olho, um pouco no outro olho. Você ia ter dificuldade com isso, né? A Lídia também ia ter dificuldade com esse verbo. Jesus. Aguenta aí. Aí falou, agora vai-se e se lava no tanque. É tanque de Siloé, não é? E na hora que ele lavou, é que ele começou a enxergar. Tudo isso tem um significado, né? Mas agora eu quero enfatizar esse método aqui, ó. Marcos capítulo 8, versículos 22 a 26. Diz assim: então chegaram a Betsaida e lhe trouxeram um cego, rogando-lhe que o tocasse. Jesus, tomando o cego pela mão, levou-o para fora da aldeia e aplicando saliva aos olhos. E Jesus gostava mesmo desse negócio de saliva, hein? Puxa vida, pedi para os irmãos dele, mas eu não lembrava que aqui foi saliva também. Aplicando-lhe saliva aos olhos e impondo-lhe as mãos, perguntou: vês alguma coisa? Este, recobrando a vista, respondeu: vejo os homens, porque como árvores os vejo andando. Então ele recobrou a vista, mas não totalmente. E ele confundia homens como árvores. Árvore é árvore, homem é homem. Mas já entrou um clarão ali, né? Ele vê vultos, mas não sabe discernir. Homens parecem com árvores. São árvores andando. Não, árvore não anda. Quem anda é homem. Você tem que ver homem como homem. Versículo 25. Então novamente ele pôs as mãos nos olhos. Bom, agora não precisou mais de sair. E ele, passando a ver claramente, ficou restabelecido e tudo distinguia de modo perfeito. E mandou Jesus embora para casa, recomendando: não entres na aldeia. Então considere que o Senhor realizou a cura desse cego em dois momentos. No primeiro momento, entrou luz. Mas não entrou nitidez. Ele não podia distinguir as coisas claramente. Então o Senhor novamente lhe impôs as mãos. Irmãos, quando fala de saliva, tanto nesse caso como naquele outro, de João capítulo 9, saliva fala que procede da boca do Senhor. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede
da boca do Senhor. João, ele tinha uma maneira particular de tratar Jesus. Ele chamava Jesus de o Verbo, ou a palavra. Por quê? Porque Jesus é aquele que fala. Fala o quê? A verdade. Então ele é aquele que nos transmite a verdade. A verdade a respeito do quê? De tudo. O que nós vemos é só metade da realidade que vivemos. A outra metade do que vivemos é espiritual, diz respeito a anjos, incluindo o diabo e o próprio Espírito Santo. Existe uma movimentação espiritual que nós não podemos ver, a não ser que a palavra nos transmita, a não ser que a palavra nos informe. Aí então nós vamos conhecer essas coisas que são espirituais e invisíveis aos olhos. Mas a palavra nos informa. Então, Jesus, quando ele aplica saliva, ele está falando, isso significa que a palavra da sua boca tem verdade. E a verdade é que traz luz e nos livra do engano das trevas. Então a maneira do Senhor curar a nossa vista é por meio da palavra. Amém. Principalmente os olhos do nosso coração. É a palavra. Considera o que impede a visão. O que é que impede a visão? É não haver luz. Essa é uma razão. As trevas. E o outro problema que impede que haja visão é a cegueira. Se não houver luz no ambiente, mesmo que eu enxergue, eu não vou ver nada. Então, eu preciso ter os olhos curados. O órgão da visão precisa estar saudável. Então, para que eu veja, eu preciso de luz e bons olhos, para que eu enxergue tudo claramente e possa distinguir tudo de modo perfeito. Eu preciso de luz e boa visão e bons olhos. Então, quando o Senhor nos traz a verdade, Ele está fazendo dois trabalhos. Ele está nos colocando na luz quando nós recebemos a informação da verdade. E quando Ele cura os nossos olhos, nós somos capazes de ver. Então, se eu estou num ambiente onde há luz, mas os meus olhos são cegos, para mim de nada adianta. Se eu estou num ambiente onde a palavra de Deus é ensinada e explicada, muito bem explicada, mas meus olhos espirituais estão cegos, eu entro e saio da mesma maneira. Então eu preciso tanto de um ambiente de luz, como preciso de olhos saudáveis. No mundo nós estávamos totalmente nas trevas e cegos. Tínhamos dois problemas: nada sabíamos sobre a verdade e estávamos incapazes de entender alguma coisa. Mas quando o Senhor Jesus veio e Ele nos traz para a igreja, Ele nos coloca no ambiente onde há verdade, onde a verdade é pregada. Então Ele nos traz para um ambiente iluminado. E aí agora Ele vai então o quê? Curando os nossos olhos. E essa passagem, essa história desse cego, revela que o Senhor tem que dar mais de um toque para nos curar. Aqui fala de dois toques. Um primeiro não permite você ver as coisas claramente. O segundo permitiu o cego ver claramente. E na nossa experiência, irmãos, para distinguirmos as coisas e vermos tudo claramente, quantos toques do Senhor nós precisamos? Por exemplo, se eu perguntar para os irmãos, me diga,
experiência, o que é o Espírito Santo? Quantos toques nós vamos precisar para distinguir e ver tudo claramente a respeito desse assunto? Até que isso não seja uma coisa estranha para mim. Muitos toques, não é? A respeito de que o sangue de Jesus me purifica de todo pecado. Sobre a eficácia do sangue, quantos toques eu vou precisar do Senhor para compreender claramente a eficácia do sangue do Senhor, de maneira que o diabo não possa me acusar mais de pecados confessados? Vou precisar de muitos toques. Até um cristão velho, que já tenha tido experiências com isso, num determinado momento, pode estar caindo em alguma estratégia de condenação, de acusação do diabo. Então ele precisa de um novo toque. Jesus já me perdoou, não devo ficar me culpando do que Deus já me perdoou. Quantos toques nós precisamos para ver a eficácia do sangue? Não é? E assim a respeito dos assuntos espirituais, quantos toques nós precisamos do Senhor? Muitos. Precisamos ir ao Senhor, e o Senhor vai assim então curando as nossas vistas e trazendo a verdade. A verdade é a luz, e a revelação é a cura dos olhos. Então, na hora que mistura a luz com uma boa visão, tudo se distingue claramente, não é? Então eu acredito que aqui ninguém é um cego por completo, mas a questão é, estamos vendo tudo claramente? Temos boa distinção a respeito de todos os assuntos espirituais? Não, precisamos de muito entendimento. Eu acho que até morrermos ou Jesus voltar, ninguém pode dizer que está vendo tudo tão claramente, não é? Paulo, no fim da vida dele, pressentindo que a morte estava bastante perto, o sacrifício dele, ele falou: gente, estou de partida, estou indo, completei a carreira, combati o bom combate, guardei a fé, já agora a coroa da justiça me está guardada. E digo mais, não somente para mim, mas a todos que amam a sua vida. De onde vinha essa convicção de Paulo? Porque ele via tudo claramente. Estou sendo oferecido como libação e o tempo da minha partida é chegado. Escapei de uma condenação anterior ali, e ele está na prisão de novo. Aquela o Senhor me poupou, mas essa aqui o Senhor me revela muito claro que dessa eu não vou escapar. Nessa eu vou perder minha cabeça. Mas tudo bem, estou contente. Completei a carreira, combati um bom combate, guardei a fé. A coroa da justiça me está guardada, que vem a espada. Está bem, distingue tudo claramente, os eventos, as verdades. Esse é o nosso modelo. Amém. Senhor querido, amém. Considera o Senhor Jesus na cruz, ali, sofrendo, insultado, cuspido, maltratado, ofendido, injuriado, dizendo: Pai, perdoa, não sabem o que fazem. O que é isso? É ver tudo claramente, é distinguir bem as coisas. Eu não posso odiar essas pessoas, porque é por elas mesmo que eu estou morrendo. Então o Senhor tinha tudo muito claro, não é? Considera Estevão na hora que estava morrendo, na hora que ele estava sendo apedrejado. O que ele disse? Veja o céu aberto e o Filho do Homem em pé à direita de Deus. Está vendo? Quem vê, vê. Não tem dúvida, não tem medo, está tranquilo, confiante, vencedor. Precisamos ver tudo claramente, né, irmãos? Amém. Que sejam iluminados os olhos do nosso coração. Amém. A primeira oração de Paulo é: Pai, ajuda os irmãos a verem. A primeira
primeira coisa que nós precisamos, o que é, irmãos? É ver. Tantas vezes nós estamos angustiados, atribulados, que não estamos vendo o que de espiritual está acontecendo. Eu não vejo nem o Espírito de Deus e nem vejo o diabo trabalhando. Só vejo o que salta aos olhos físicos, mas não distingo as coisas espiritualmente de maneira clara. A nossa luta não é com pessoas, é com o maligno. E o que nós temos para lutar é o poder do Espírito Santo com toda a armadura de Deus. Eu tenho que ver isso. Se eu vejo, eu estou em paz. Se eu não vejo, eu fico perturbado com o que vejo com meus olhos físicos. Mas se meus olhos espirituais estão iluminados, os olhos do meu coração, então eu não me perturbo com nada. Amém? Amém? Essa é a nossa maior não, a nossa primeira necessidade a ser atendida. Iluminados os olhos do nosso coração. Então vamos às Escrituras, porque ali o Espírito nos trará sabedoria e revelação. E serão iluminados os olhos do nosso coração. Amém?